Oi gente, eu sou a Bruna Ferrari do canal Bruna Real e me encontro com este ventinho, não sei se vocês conseguem ver, porque eu estou aqui em Itu, está 33 graus, ou seja, com uma sensação térmica de 37 aonde eu estou, com essas luzes, cara, já tô suando. Galerinha, seguinte, hoje eu vou falar de uma coisa que eu achei bem interessante e importante, principalmente para nós ficarmos atentos no nosso dia a dia. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, eclética. Eu gosto de buscar informações. Porém, eu não era assim não, cara. Eu era preguiçosa e por mim eu ficava na horizontal o dia inteiro. Só que morar com a minha mãe, ela é geminiana, cara, geminianos é morar num metro quadrado de puro conhecimento. Então, aos poucos, eu fui criando esse hábito de ficar pesquisando coisas, buscando novas informações. Se eu tivesse sido curiosa desse jeito desde a infância, eu estaria dando aula em Harvard. Esses dias eu ouvi um termo que eu também desconhecia, só que aí associaram com redes sociais e logo então eu pensei, não podemos ficar por fora desse assunto. O termo é espiral do silêncio. Será que você já ouviu falar em espiral do silêncio? Será que você se deixa engolir pela espiral do silêncio? Vamos falar, Jonatas, roda a vinheta. Gente, esse assunto ele parece ser complexo, mas ele é simples. Eu vou até tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês poderem me acompanhar. O meu raciocínio muito louco. O termo espiral do silêncio é uma teoria proposta pela Elizabeth Neumann, jornalista, filósofa e cientista política, aquelas pessoas que têm diploma até pela gente, sabe? E o que ela explica? Como a opinião pública influencia no comportamento do indivíduo. Essa teoria começou a ser estudada na década de 60, com base, gente, em pesquisas sobre os efeitos dos meios de comunicação em massa, ou seja, os efeitos que causam sobre a população. E esse conceito de espiral do silêncio baseiam-se em 3 premissas que eu vou até dar uma lidinha, gente. Galerinha, intuição. As pessoas têm um certo sexto sentido que lhes permite imaginar qual a tendência da opinião pública, mesmo sem ter acesso a informações mais detalhadas sobre o assunto. 2, tipo de comportamento. Há uma coisa muito clara no ser humano, que é o medo de ser isolado socialmente e, em paralelo, ele sabe qual tipo de comportamento que poderá contribuir para que esse isolamento social não ocorra, para ele não perder a estima das pessoas. 3, ser minoria. As pessoas ficam com dúvida ou até medo em expressar as suas opiniões quando elas acreditam ou têm aquela sensação de que as suas ideias, opiniões e descobertas, elas estão em minoria, ou seja, que ninguém pensa igual a ela. E aí por que surge o medo? Porque ela não quer ser socialmente isolada, né, pelo círculo de amigos, pela sociedade, ela não quer ser criticada e muito menos zombada por ter uma opinião diferente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Por outro lado, quanto mais a pessoa acredita que a opinião dela em determinado assunto está mais próxima da opinião pública, ou seja, é considerada maioria, muito maior a probabilidade dela se expressar em público. E o inverso também acontece. Quanto mais a pessoa acredita que a opinião dela sobre determinado assunto está mais distante sobre a maioria, sobre a opinião dos outros, muito maior a probabilidade dela não se expressar, dela se calar, se autocensurar. Lembrem que eu falei sobre redes sociais? Exatamente. O que acontece, gente? Os meios de comunicação de massa, eles são um fator essencial de estabelecimento da espiral do silêncio, porque na medida em que eles formatam a opinião pública, eles estão formando uma opinião dominante. Ou seja, a espiral do silêncio consiste em inibir opiniões indesejadas ou contrárias do que a mídia quer ou um grupo dominante quer. E para isso, gente, eles transmitem a impressão que essas opiniões indesejadas, elas são minoritárias. Eles já rotulam como minoritárias, embora
ninguém saiba se são, se era, se não é, se vai ser, e aí fica por isso mesmo. E aí entra naquele fluxo do medo de falar, de se expressar, botar carinha pra bater. Tá entendendo, gente? A consequência disso é as pessoas ficarem silenciadas. Ninguém fala nada. Beber água porque o assunto tá sério, a garganta tá ressecando, hein? Digo que eu vou virar um caminhão-pipa, porque mais água que eu rabei. E esse silenciar de ideias contrárias acontecem através de 3 mecanismos da mídia sobre o público. Mecanismo 1. Acumulação, que é aquele excesso de exposição de determinados temas. Tipo assim, gente, a mesma informação de manhã, de tarde, de noite, ficam batendo na mesma tecla até o momento que a gente raciocina igual. Mecanismo 2. Consonância. É a forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas. É como se todas as notícias tivessem passado pela mesma linha de produção, cara. Tipo, tudo igualzinho, tudo meio que combinado. É que chega uma hora que a gente fala, uhul, é isso mesmo, tá tudo certo. Mecanismo 3, todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, na TV, no rádio, nas redes sociais, jornais, cidades, estados, países, dependendo do assunto, planeta, até chegar no céu e a gente receber uma ajuda divina. É um bombardeio de informação, galerinha, pra entrar na nossa cachola. É isso aqui, ó, Jonatas, joga umas pirinhas aí, ó. É um bombardeio, cara. Por isso que eu falo, é legal a gente buscar informações e não ficar só com aquela história contada, só acreditar em algum profissional da mídia ou influenciadores. Eu sou perigosa, cuidado. Então é legal a gente buscar informações. Por quê? Porque a gente nunca sabe se a pessoa está contando o fato como ele é, pra gente conseguir tirar as nossas próprias conclusões, ou se ele tá contando sobre a sua ótica, com seus filtros pessoais, suas experiências, ou sei lá, de algum grupo dominante. É meio que desconfiarmos, tá? Pra gente buscar novas opiniões, ouvir outras pessoas, porque caso contrário, a gente vai cair na espiral do silêncio. E a gente vai só dar força aos que se julgam os reis, vamos dizer assim, os donos da mídia, do mundo. E ficar em silêncio, gente, não vai ajudar em nada, porque a gente vai estar reforçando o que eles querem, vai estar fortalecendo. E o que a sociedade necessita de fato, a gente vai se calar. Conclusão da situation, galerinha, há um desrespeito à voz pública, ao bem popular e ao pluralismo de ideias, ou seja, as várias ideias que podem existir vão se tornar uma só, a dominante. As pessoas passam a se anular, já que elas não expressam as suas opiniões. Então, ou elas se calam, ou elas mudam de posicionamento, ou elas vão se adaptar ao que a sociedade acredita ser aceitável. Então ela acaba se moldando. Ah, tá gravando. Portanto, resumo da ópera! Nossa, horrível. Horrível de novo, esquece. A gente não pode ignorar a nossa intuição, as nossas opiniões, os pontos de vista de outras pessoas e nos calarmos, né? A gente não pode contribuir para que a maioria pareça minoria e o normal pareça anormal ou irrelevante. E olha que legal, muitas vezes quando rompe essa espiral do silêncio, muitos outros se sentem confortáveis e acabam se expressando. Então aquela falsa minoria, ela se torna maioria, cara. Gente, eu adoro essas pessoas que têm coragem, vão lá, dão a cara pra bater. E quando a gente vê, tem uma manada atrás. Top, cara, eu admiro. Quando é pro bem, claro, né? E, gente, pra fechar com chave de ouro, tem uma frase do Albert Einstein que eu adoro, cara. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Galerinha, é isso! Uau! Hoje foi forte o assunto. É isso, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem comentar o que vocês quiserem aí, até a próxima, beijo!